Bom dia, pessoal. Eu estou fazendo essa live aqui no horário que não é muito usual. Eu queria agradecer vocês que estão participando aqui, que receberam as notificações. E vai ser uma live muito rapidinha, porque daqui a alguns minutos começa o Bom Dia 247. Eu só queria comentar com vocês uma notícia fantástica. Bom dia ao Lucas Carvalho. Deixa eu comentar aqui e agradecer as pessoas que estão chegando. Vocês podem compartilhar, pessoal, é ao vivo, é um bom dia mesmo, um bom dia aqui no canal Leonardo Stoppa. Vai terminar em alguns minutos, daqui 14 minutos começa o Bom Dia 247 com o Léo Atucci. E eu só percebi que eu poderia falar um pouquinho ao vivo sobre isso agora, mas eu gravei um vídeo antes. Isso aconteceu durante a madrugada, como aconteceu durante a madrugada, acabou virando pauta para hoje. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que está chegando, quem puder compartilhar para a gente aumentar o alcance, isso é muito bom. Olha, pessoal, bom, claro, falar sobre o caso é muito fácil, né? É só a gente chegar e falar aqui, olha que legal, a sentença copia e cola da Gabriela Hart foi derrubada, né? Então, qual que é a primeira impressão que a gente tem de tudo isso? Bom dia, familhinha na área, Sirlene, bom dia, Paulo Silva, bom dia, Rita Lula da Silva, bom dia, Josefa também, bom dia, pessoal. Hoje eu estou transmitindo só aqui no canal Leonardo Stoppa, a finalidade mesmo é só um bate-papo rápido, mas quem puder compartilhar, eu agradeço muito, até porque a gente tem que saber como lidar com essa decisão, porque essa decisão, ela mostra não necessariamente um tribunal anulando a sentença do ex-presidente Lula. Essa decisão mostra uma mudança no posicionamento do poder aeciário, quero dizer, do poder judiciário brasileiro. Pessoal, e essa mudança ela é muito interessante, porque a mudança no posicionamento do poder judiciário ela mostra pra gente que já existe uma percepção no Poder Judiciário que deu ruim. Vou falar primeiro sobre por que a sentença foi anulada, pessoal. Olha, no Poder Judiciário, como é que funciona um processo judicial? O processo é assim. Uma parte, que é a acusação, inicia o processo, o Ministério Público apresenta os elementos para o juiz vai olhar os elementos e vai falar se aceita ou não a denúncia. Para o juiz aceitar a denúncia, é necessário que o processo seja, pelo menos, minimamente possível, que significa que tem que ter ali, no processo, elementos que mostrem para o juiz que pode ter acontecido um crime. A gente sabe que na Operação Lava Jato existia uma regra de prender as pessoas da esquerda. Agora a gente já consegue, agora já não é mais teoria da conspiração. Depois que foram liberados aqueles vazamentos que mostravam o Dallagnol e o Fux conversando, Barroso, né, me parece, conversando com lobistas que na sequência conseguiram comprar algumas partes aí da Petrobras, a distribuição, né, parte da distribuição da Petrobras, fica muito claro que a finalidade da Operação Lava Jato era sim prender políticos que eram contra a privatização da Petrobras e o resto a gente já sabe. Né, um abração para Barretos, né, o Vandeir Morgado está falando aqui. Pessoal, quem puder compartilhar, eu agradeço muito. Mas então, o que acontece, pessoal? Na prática, esses processos da Lava Jato sempre foram processos políticos e como processos políticos não existia a necessidade de ter elementos verdadeiros no processo. Como eram processos políticos, os processos já chegavam decididos. O que significa que tanto o Sérgio Moro já iniciou o processo com Lula condenado, como obviamente a Gabriela Hart iniciou o processo com o Lula condenado. A finalidade desses processos não era o juiz analisar o processo e dar uma resposta pros elementos trazidos no processo. A finalidade era condenar a qualquer custo. Acontece que o Poder Judiciário, durante o golpe de 2016, o Poder Judiciário durante todo esse tempo, o Jean Calmon, sentimos sua falta no 247, minhas férias no 247 estão terminando, tá? Jean Calmon, semana que vem eu tô de volta no Léo ao Quadrado. O que acontece, pessoal? O que acontece é que
A finalidade dos processos políticos não é necessariamente analisar os fatos e dar uma resposta para os fatos. A finalidade dos processos políticos é condenar e pronto, indiferente de qualquer coisa, condenar. O Sérgio Moro fez esse trabalho, inclusive o Sérgio Moro orientava os procuradores para chegar num ponto aí de uma condenação mais próxima daquilo que é aceito pela sociedade. O processo que foi condenado nesse momento é o julgamento da Gabriela Hart. A Gabriela Hart é aquela juíza que utilizou muito o processo para fazer política sobre o ex-presidente Lula. Ela fez bastante espetáculo durante a arguição, né, do ex-presidente Lula, e agora essa sentença é anulada por causa do copia e cola. Para vocês entenderem o que significa o copia e cola, e eu queria dizer de uma forma muito clara, a sentença não foi anulada por causa do copia e cola. A sentença foi anulada porque o Poder Judiciário já está percebendo que o aecismo, que o bolsonarismo não vai dar ao Poder Judiciário tantos benefícios como eles imaginavam. Mas vamos lá. A fundamentação é porque um juiz precisa analisar o processo. O juiz precisa analisar o processo, o que significa que o juiz precisa ler o processo, analisar o que está acontecendo e decidir conforme os elementos trazidos ao processo. O que essa juíza fez foi pegar o processo anterior, copiar e colar na sentença nova. Então ela basicamente recebeu uma instrução do Sérgio Moro, não, copia e cola, o faquinha é nosso, né? Não era assim que funcionava, não. In Fuchs we trust. A coisa era mais ou menos assim. Como o poder aeciário já estava todo alinhado no sentido de simplesmente manter as condenações, o que essa juíza fez foi simplesmente copiar e colar para não ter nenhum trabalho. Olha, o que a gente faz é isso e pronto. Agora o TRF4 anula a decisão dessa justiça e isso dá um tranco na cabeça da gente, porque olha, o TRF4 é deles. Peraí, como assim o TRF4 anula uma decisão? Essa decisão foi anulada, primeiramente, porque a farsa está muito difícil de ser mantida. Isso é o primeiro ponto. Mas esse primeiro ponto, ele não é tão interessante para nós brasileiros. Por quê? Imaginando que a farsa está muito difícil de ser mantida, a tendência nossa... Eu vou colocar aqui os comentários, pessoal, porque aí vocês vão comentando aí, batendo papo, vai aparecendo aqui os comentários, vão aparecendo os comentários e vocês vão compartilhando. Esse programa eu estou transmitindo agora... de manhã, porque esse assunto é muito importante. Eu vou transmitir mais 6 minutinhos aqui, então compartilhem rapidamente, porque daqui a pouco começa o Bom Dia 247. Eu não vou entrar no horário do Bom Dia 247, mas vejam bem, qual que é o ponto que seria um ponto basicamente superficial. Ah não, beleza, eles analisaram que era copia e cola e derrubaram a decisão. Não, não é isso. Vamos cair na real. O mesmo TRF4 que derrubou a decisão da Gabriela Hart é o TRF4 que referendou as decisões do Sérgio Moro, o que significa que existia antes no Poder Judiciário um consenso de que a Lava Jato ia gerar benefícios para o Poder Judiciário. Agora, quando a gente pensa, não, a farsa está muito clara, não, não é por isso. A farsa pode estar clara da forma que for, que como o Poder Judiciário tem o poder final para mandar nos policiais, mandar dar cacetetada e mandar prender, o Poder Judiciário não está nem aí para farsa. Tanto é que o Fux, ele foi e arquivou a questão do julgamento do Dallagnol, né, deu um habeas corpus para pedir aí para suspender, não arquivou não. O Fux suspendeu o julgamento do Dallagnol, e a gente tem aí várias coisas absurdas acontecendo, como, por exemplo, não acontece o julgamento do caso, né? O caso do Queiroz nem vai adiante, os casos relacionados ao Flávio Bolsonaro nem vão adiante. Isso tudo é a questão do poder. Mas essa anulação, ela traz para a gente uma informação importantíssima. A informação de que existe uma mudança e uma mudança clara na percepção do poder aeciário, quer dizer, do poder judiciário, de que o que eles fizeram não está sendo bom para eles. Isso é o mais interessante, porque, olha, juízes, desembargadores e procuradores e promotores, com pequenas exceções, tá, pessoal? Lógico que existem as pessoas boas no meio dessas instituições, mas elas são, infelizmente, a minoria. Então,
com pequenas exceções, o que essas instituições estão desesperadas é pelos interesses próprios. E é importante dizer que o governo anterior, o governo do PT, através da Dilma, ele vinha dificultando os aumentos de salários do Poder Judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário e, obviamente, o Ministério Público junto, eles se posicionaram contra a esquerda, contra o PT, porque eles viam o PT e a esquerda como inimigos. E eu falei uma coisa no vídeo que eu gravei há pouco tempo. O Poder Judiciário é composto por juízes, por profissionais de direito, né? O Poder Judiciário é composto por pessoas que estudaram direito, não economia. O Ministério Público, a mesma coisa, são pessoas que estudaram direito e não economia. E para as pessoas que estudaram direito e não economia, é muito fácil falar: nós queremos aumento de salário. É muito fácil para eles. Eles não entendem que existem recursos que são finitos, enquanto os desejos são infinitos. Isso já é da economia. E a grande realidade é que o Poder Judiciário, ele se movimentou em direção ao liberalismo. O Ministério Público também se movimentou em direção ao liberalismo, mas isso não tem nada a ver com o interesse público, isso tem nada a ver com a população brasileira, nem nada a ver com a luta contra a corrupção. Prova que não tem nada a ver com a luta contra a corrupção é que o Flávio Bolsonaro não é investigado, o caso Queiroz fica por isso mesmo, os casos do Aécio não são julgados, eles prescrevem, ou seja, não tem nenhum interesse nem do Ministério Público e nem do Poder Judiciário como instituição em perseguir o crime. O interesse deles sempre foi um governo que desse para eles mais dinheiro. E a grande realidade é que esse liberalismo econômico trazido pelo Bolsonaro, ele tem trazido prejuízo às instituições como o Ministério Público e Poder Judiciário. Eu explico vocês por quê. Tudo bem, o que nós conseguimos ver nos dias de hoje é um governo Bolsonaro que está disposto a aumentar salário de juízes, está disposto a aumentar salário de procuradores e, ao mesmo tempo, está disposto a congelar o salário dos trabalhadores. Mas essa política econômica, ela está aos poucos acabando com a economia brasileira. E por mais que juízes e procuradores consigam manter altos salários, a queda na economia, a queda na arrecadação, a queda no poder econômico brasileiro está diminuindo o poder de compra de juízes e procuradores. Então essa é a única forma que eu consigo explicar essa mudança de posicionamento do Poder Judiciário, que modificou a questão do fim da Constituição através eles modificaram aquela visão de que a Constituição não valia em seu artigo 5º, a presunção de inocência. Agora, a gente tem o mesmo TRF4 que fez questão de perseguir o ex-presidente Lula no julgamento do caso Triplex, mudando a sua opinião em relação à perseguição do ex-presidente Lula. Voltamos a dizer: se essa sentença dessa juíza copia e cola tivesse acontecido no momento em que o Poder Judiciário estava namorando o liberalismo, obviamente ela não teria sido anulada. Essa sentença é anulada nesse momento porque existe uma coisa que para nós é muito boa: a percepção, o semancol do Poder Judiciário e do Ministério Público, que, tudo bem, o governo anterior pode ter negado aumento no salário. E é isso que fez o Poder Judiciário, infelizmente, se posicionar do lado, né, dos liberais, do lado do bolsonarismo, do lado do PSDB. Isso é o grande problema. Eles imaginavam que o governo anterior estava valorizando pobres e por isso o governo anterior estava comprando votos através de tratar de vagabundo. Agora a gente tem uma modificação. Eles perceberam que o governo anterior, apesar de ter valorizado os mais pobres, movimentava a economia. E essa movimentação da economia que acontecia no governo anterior não está acontecendo agora no governo Bolsonaro. Então a economia afunda junto com ela, obviamente, a capacidade do governo pagar juízes e pagar procuradores. Na prática, pessoal, o que acontece é que mesmo que os salários sejam mantidos, ou seja, mesmo que seja mantido um salário alto para um juiz, um salário alto para um procurador, o patrimônio deles vai caindo de valor, porque tudo, absolutamente tudo que eles estão produzindo nesse momento tem um valor menor. Então qual que é a grande realidade?
O juiz, ele juntou todo um patrimônio que está perdendo valor. Eu queria convidar para vocês agora, acaba de começar o Bom Dia 247, eu vou sair do ar e queria convidar vocês para irem diretamente aqui, eu vou até compartilhar o link, convidando vocês aqui para irem diretamente aqui para a TV 247, que obviamente vai continuar esse assunto. Muito obrigado e até mais.